O conflito entre Cristiano Ronaldo e Karim Benzema continua a ganhar impulso. O francês se desfez do português no Instagram, Messi está se transferindo para Barcelona. O biógrafo do argentino confirmou a informação. Os catalães também estão se preparando para assinar com Darwin Núñez, enquanto Thiago Motta está deixando a Juventus. Os chefes do velho senhor tomaram a decisão de se separar do treinador e já encontraram um substituto para ele. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é uma dose de futebol e as 10 notícias mais interessantes até agora. Amigos, lembro-lhes que 5.000 likes hoje garantem que um novo vídeo será lançado amanhã. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Lestar, você pode ser enviado com segurança para o campeonato. As Raposas perderam 11 vezes nos últimos 12 jogos da Associação de Póquer Latino e à frente deles está um calendário que brilha com 0 pontos. Chelsea, Manchester United, Manchester City, Newcastle, United, Brighton e Liverpool. Agora a equipe está 5 pontos atrás do Wolverhampton, que está na 17ª posição de salvamento. Ficarei muito surpreso se os Foxes alcançarem os Lobos. Os 3 novatos da Premier League estão apresentando um futebol sofrível e podem se tornar o pior trio de estreantes da história da liga. Wolverhampton ainda está de alguma forma agarrando-se aos pontos, enquanto Ipswich e Leicester estão mais mortos do que vivos. E o Southampton definitivamente é um caso perdido. Leicester venceu o West Ham, que também está tendo uma temporada ruim. Um dos gols foi marcado por Thomas Soucek, que demonstrou o máximo respeito pelo adversário. Soucek tem uma celebração característica chamada helicóptero, onde ele gira os braços como hélices. Este helicóptero decola com uma frequência invejável até o pilar de apoio. Tudo graças aos seus saltos inesperados na área, sua alta estatura e seu impressionante jogo de cabeça. Após marcar contra o Leicester, o tcheco abandonou sua comemoração típica. E não é fácil, como vocês se lembram, o ex-proprietário do Leicester, Vichai Srivadhanaprabha, tragicamente morreu em um acidente de helicóptero. E Soucek não esqueceu disso. Após o jogo, Cech declarou: não seria apropriado comemorar como de costume, dado o ocorrido com o proprietário do Leicester. Eu queria mostrar respeito aos nossos colegas. Parece a celebração clássica do Soucek, ele a usou mais de uma vez. Duvido que alguém pensaria que isso é uma provocação ou algum tipo de humor negro. Além disso, o West Ham estava jogando em seu próprio estádio, e de qualquer forma era o aniversário do Soucek, ele acabou de fazer 30 anos. Ele parecia estar comemorando e aproveitando o momento, sem se preocupar com alguns fãs visitantes. Mas não, mesmo em um momento de euforia, Soucek mostrou empatia pelos fãs do Leicester. O homem merece respeito por tal comportamento. Barcelona finalmente e oficialmente se despediu de Vitor Roque, não precisará mais pensar em quem alugá-lo. Anteriormente, os catalães enviaram Roque para ganhar experiência e recuperar os milhões perdidos em seu valor no Betis. Mas nada saiu dessa aventura. Betis deu a chance ao brasileiro, mas Vitor não aproveitou, embora inicialmente ele fosse quase a única opção dos atacantes. Mas tudo o que ele fez foi atirar para os pombos. Paul Myers queria assinar com o novo Suárez, que não deu certo. Barça e Betis não se opuseram, deixaram o jogador ir com prazer. Normalmente, esses negócios não são bem-sucedidos. 4 partes nas negociações é demais. O Barça e o Betis acordaram em rescindir o empréstimo de Roque, mas os detalhes são desconhecidos. Possivelmente, os catalães reduziram a porcentagem da futura revenda do vingador de 23 anos, Abdesal, de 50% para 20%. E agora o Betis anunciou a saída de Vitor Barça. Ele ganha 25 milhões de euros com a venda. Além disso, vários bônus estão incluídos. Os cinegranatos querem elogiar o máximo de sobrevivência. Além disso, se o atacante Cletos tivesse ficado no Betis, ele teria valorizado ainda mais devido às excelentes atuações de Kuchernadze. A transferência de Roque para o Barça foi um erro, e as perguntas devem ser feitas primeiro para Deco. Ele trouxe Vitor para o clube, mas na minha opinião, os olheiros do Barça deveriam ter dito que o atacante não se encaixa no estilo catalão. Roque já atuou como jogador. Palmeiras. Estou muito orgulhoso de fazer parte da família Palmeiras. Foram dias tensos e tristes para mim e minha família, mas no final, tudo deu certo. Para mim, é uma grande honra vestir a camisa do maior campeão do Brasil. Roque se esforçou para se destacar no Betis e no Barcelona. Não se pode culpá-lo por falta de empenho. O garoto de 19 anos foi comprado por uma enorme quantia em dinheiro, o que explica por que não deu certo. Os arredores chamam ele de novo Suárez. A pressão era imensa e Roque não conseguiu lidar com ela. Em Barcelona, faltava-lhe inteligência futebolística, sendo um elemento estranho no time.
Acho que Vitor vai amadurecer, se fortalecer, ganhar experiência e ainda voltará para a Europa e talvez ainda se torne uma estrela. Lionel Messi deu uma nova entrevista. Léo disse que planejava jogar na Major League Soccer muito antes de assinar contrato com a Inter. Messi sempre quis morar em Miami, nos Estados Unidos. Inclusive, ele já tinha comprado um imóvel lá, bem antes da transferência. Mas Lionel não apenas gostou de Miami, ele foi atraído pelo projeto da Major League Soccer e ele queria trazer mais influência para a liga no cenário mundial. E ele conseguiu, digamos, fazer isso. Messi também avaliou sua carreira na Europa. Foi um período incrível. Eu nunca poderia imaginar que viveria o que vivi, que teria uma carreira assim. Nunca pensei nem imaginei algo assim. Sou grato a Deus por tudo que Ele me deu e concedeu. Jamais ousaria pedir tanto quanto recebi. Eu sou simplesmente grato pela minha carreira e pela vida que tive. Léo também contou como ele usa seu tempo livre. Ele é caseiro e relaxa com a família. Ele acredita que não há nada melhor, pois esta é a receita mais simples para a felicidade. Como convidado na entrevista, Léo é muito inferior a Cristiano Ronaldo. Sem autoelogios, sem hype, apenas modéstia. Mas para as manchetes, Lionel ainda deu algo. Ele nos contou sobre seu futuro. Agora me sinto bem e estou aproveitando cada momento da minha carreira. Estou aproveitando o clube, os jogos, meus companheiros de equipe, minha família, meus amigos. Eu não planejo o futuro, apenas amo e aproveito o presente. Note que Lionel não disse que não pensa em sair do Inter Miami, que este é o último clube de sua carreira, e coisas do tipo. Ele apenas usou frases genéricas. Alguns acreditam que não é coincidência, dado os rumores de uma possível transferência de Messi para o Barcelona. Ele não foi o único a dar entrevista. O ex-jogador do Real Madrid, Royston Drenthe, contou como Messi o insultou em uma das partidas. No jogo contra o Barcelona, Messi me chamou de maldito negro. Mais tarde, ele me disse que os jogadores argentinos costumam se chamar assim, mas eles devem entender que um cara como eu pode não gostar disso. Cheira a escândalo. Agora é muito fácil se envolver na história por causa das palavras descuidadas. José Mourinho não me deixará mentir, e Messi disse coisas totalmente descuidadas. Pois é, eles vão exigir um pedido de desculpas público do Lionel. Frenkie de Jong teve um semestre difícil em Barcelona. Durante esse tempo, ele foi alvo de insultos dos fãs como um dos jogadores mais bem pagos, mas inúteis da equipe. Por essas razões, a administração o pressionou a deixar o clube e ele também foi atormentado por lesões, tornando difícil para ele provar seu valor para a equipe. No inverno, ele poderia ter deixado Barcelona por pouco dinheiro, um passo lógico em sua carreira. Mas ele ficou e, inesperadamente, se tornou peça-chave no mecanismo de Hunteflika. Frenkie substituiu Marc Casado como principal meio-campista defensivo e agora é presença constante na escalação inicial. As coisas parecem estar se acalmando. A propósito, esqueci de mencionar que o holandês poderia ter saído por uma quantia considerável neste inverno. Liverpool estava prestes a comprá-lo por 20 milhões de euros para ajudar Gravenberch na zona defensiva. Agora, de acordo com a fonte, o Arsenal está pronto para desembolsar quase 4 vezes mais do seu próprio bolso. Pode parecer que não há sentido em vender De Jong tão caro, já que ele realmente se tornou um jogador crucial sob o comando de Flick. Mas é preciso lembrar que o contrato do holandês termina após a temporada. Neste verão, ou antes, o Barcelona precisa decidir sobre seu futuro. Se as negociações para a renovação emperrarem e Frenkie não quiser mudar a cláusula, talvez seja necessário aumentar a pressão em torno do holandês, forçando-o a fechar um acordo com o Arsenal. A fonte também afirma que os Gunners não são os únicos interessados no meio-campista do Barça. O Liverpool continua de olho nele. Quando ele custava 20 milhões, a compra do holandês parecia justificada. E não parece querer competir com a oferta do Arsenal. Segundo a fonte, essa não é minha opinião como fã do Liverpool, mas sim a posição da gestão do clube. De qualquer forma, a situação com Frenkie parece complicada, já que ele se tornou um membro importante da equipe. No entanto, seu salário permanece entre os mais altos, sendo um desafio para o orçamento catalão. Adicione a isso um contrato expirando e as intenções incompreensíveis do próprio jogador. E você terá isso é tudo. Após a vergonhosa eliminação da Juventus da Copa da Itália, Thiago Motta criticou seus jogadores. O treinador disse que está envergonhado e espera que os jogadores também estejam. O mentor passou pela mentalidade dos subordinados, acreditando que o problema está na simples falta de atitude. De acordo com informações para o jornal Della Sport, em primeiro lugar,
Moto criticou Teni Campeiros, Nicolas Gonzalez e Dušan Vlahović. A tríade claramente se cansou do desempenho. Na opinião de Moto, os jogadores da Juventus precisam fazer muito mais trabalho de corrida. Sem isso não há para onde ir. O jornalista italiano Giancarlo Padovan afirmou que a força estará com ele, que Thiago Motta será demitido. É quase um fracasso total, só falta a Juve não entrar no top 4. Em uma semana, foram eliminados da Champions League e da Copa da Itália. Thiago Motta provou a injustiça de sua posição como treinador da Juve. E no final da temporada, ele será demitido. A Juve perdeu mais um ano após 3 temporadas com Allegri. O insider autoritário Nicolas Kira também fala sobre Motta estar de saída, e com ele toda essa Itália. Parece que Motu realmente será demitido, já que Stani Bencaneri já está pensando em quem será o substituto. Alguns membros da diretoria do clube estão promovendo a candidatura de Antônio Conte. Conte é considerado o único que pode restaurar a grandeza da Juve. Antônio é uma lenda do clube. O treinador está atualmente sob contrato com o Napoli, mas o presidente Aurélio De Laurentiis e o diretor esportivo Giovanni Manna não o apoiaram durante a janela de transferências de inverno. Ninguém ficará surpreso quanto deixar o Napoli com um escândalo após esta temporada. Nesse caso, a Juve terá as melhores chances de conseguir Conte e, se não, há uma alternativa na figura de Giampiero Gasperini. O próprio Nicolas Kira disse que Gasperini realmente sonha em liderar a Juventus. Anteriormente, Conte declarou que sairia por causa do talento após esta temporada, bem, ou em um ano. Gasperini também já treinou a Juventus, é o seu clube de origem. E quem quer que os chefes da velha senhora acabem convidando, nós veremos o lendário retorno. Henrique entrou em campo contra o Real Sociedade e marcou o único gol da partida. O brasileiro fez uma excelente jogada, quase conseguindo uma dobradinha por muito pouco. Depois de um passe incrível de Vinícius, ele quase não conseguiu fazer a jogada. Henrique elogiou Carlo Ancelotti após o jogo. O atacante tem um bom desempenho na temporada, mas não planeja sair do Real Madrid. Segundo Marco, Henrique está determinado a ficar no clube e se tornar uma lenda. No verão, ele não solicitará transferência ou empréstimo. Porém, a situação de Ordegileira difere um pouco. De acordo com o Releva, Hofbeck está sentindo intensamente a falta de prática de jogo. Muitos esperam muito dele em sua terra natal, e ele quer corresponder às expectativas dos fãs. Com a lesão de Dani Ceballos, Horda jogará mais nos próximos jogos. No entanto, ele está insatisfeito com sua situação no Real e não pretende passar outra temporada assim. Se Güler perceber que nem Carlo Ancelotti nem qualquer outro treinador irão colocá-lo regularmente em campo na próxima temporada, então Turak exigirá uma transferência. Nem mesmo um empréstimo o satisfaria. Agora está se encaminhando para deixar o Horda, e o Bayern de Munique está muito feliz com isso. De acordo com a publicação Fichagens, os vermelhos buscam um novo meia criativo para atuar ao lado de Jamal Musiala. Idealmente, eles gostariam de comprar Florian Wirtz, mas agora o alemão está mais perto do Manchester City. E por isso a Baviera decidiu mudar para Guendouzi, que pode ser obtido por mais de 2 vezes mais barato. Transfermarkt estima seu valor em 45 milhões de euros. Já agora, Guendouzi é capaz de fornecer a qualidade necessária para jogar no núcleo de um grande clube. Sua atuação pela seleção turca exemplifica isso. Em Madrid, ele não joga regularmente porque não é suficientemente bom na defesa. E o ataque é tão bem montado que Carlo Ancelotti não pode se dar ao luxo de colocar Ordu em campo com frequência, para não permitir uma transição para o ataque e vulnerabilidade sem a bola. A Bavária, por sua vez, joga com 2 zagueiros. O dueto formado por Pavlovic, Goretzka, Kimmich e Polinia permite que Güler crie sua mágica e preste menos atenção ao que está acontecendo atrás dele. Em outras palavras, a transição beneficiará Ord. Darwin Núñez falhou em Liverpool, o uruguaio se destacou no Benfica e até superou em desempenho, mas ao chegar em Merseyside, desmoronou. Afinal, a principal qualidade de um atacante não é necessariamente a finalização. Ele é mestre em encontrar ou criar seus momentos. Primeiramente, graças à sua incrível capacidade de trabalho e agilidade. Mas nesta semana, Arne Slot repreendeu Nuno por sua preguiça evidente. Novamente, fiquei decepcionado com seu desempenho contra Wolves e Villa. Não posso aceitar se um jogador não está dando 100%. Uma vez é aceitável, mas 2 já é demais. É por isso que eu chamei a atenção para isso. Se você perde uma chance, você deve trabalhar para a equipe. Além de Nuno começar a falhar, ele também tem problemas com os fãs. Que pena. Ele sofre da forma clássica devido a golpes fenomenais. Recentemente, vi os 10 principais erros de Nuno que não atingiram o alvo. Concorda que nem todo jogador de futebol pode se gabar de tal seleção?
Para acumular isso durante 25 anos, é necessário muito esforço. Mas aqui Darwin mostrou sua diligência, bom rapaz. As coisas não estão tão ruins para ele. Desde o início da última temporada, ele marcou 29 gols para a seleção e o clube em 28 jogos completos e 70. Ou seja, as estatísticas são adequadas, mas os erros periódicos em vão são muito visíveis. Mas quem não tem isso? Dê uma olhada em Lewandowski, você diria, um dos melhores atacantes da história. No Barça, ele não finaliza com clareza as principais chances. Por causa disso, alguns fãs do Barça até acham que Ferran Torres, que não é muito melhor na finalização, deveria ser o titular. O principal na estratégia de Flick é criar oportunidades. O alemão espera principalmente atividade, volume, trabalho de corrida e interação com os parceiros do atacante. Talvez por isso, o Barça decidiu que precisa levar Darwin do Liverpool, enquanto o preço do uruguaio está caindo e o Liverpool não se opõe a deixá-lo ir. Segundo a publicação, os catalães veem em Núñez um substituto para o envelhecido Levy. Sem brincadeira, mas algo bom pode sair dessa transferência, especialmente se Darwin conseguir avançar de forma estável, como ele sabe fazer. Rashford recusa Barcelona para continuar trabalhando sob a liderança de Emery. Os catalães negociaram por muito tempo com Manchester sobre a transferência de inverno do inglês. A lógica dessa mudança era difícil de entender, considerando a força da linha ofensiva catalã. Mas no papel, parecia muito interessante, e Barcelona não se importaria com qualquer pessoal, considerando sua situação financeira. No entanto, os catalães não conseguiram chegar a um acordo com os Diabos Vermelhos, e Rashford foi para Birmingham, onde se juntou ao Aston Villa. Essa transferência salvou a carreira do inglês. Qual era a reputação de Rashford antes de se transferir para o Aston Villa? Possivelmente, um homem que desistiu do futebol há tempos e nem tentou se estabelecer no time principal com um novo técnico. Agora ele joga com sucesso na equipe principal de um dos times mais fortes da Inglaterra, que vai jogar nas quartas de final da Liga dos Campeões, com grandes chances de avançar, apesar de não torcermos pelo Bruges. Rashford também entende o quanto sua carreira mudou em apenas um mês de trabalho sob a liderança de Emery. No início de fevereiro, ele planejava passar meio ano em Birmingham, mas ainda assim queria acabar em Barcelona. Os catalães também não se opuseram à ideia de uma transferência para o Sul. Mas agora tudo mudou. Ele está determinado a continuar sua carreira em Aston Villa, não precisando mais de Barcelona. Como já foi dito, a decisão do jogador foi influenciada por sua relação com o treinador principal, bem como seu progresso sob a liderança do espanhol. A Aston Villa também não está disposta a deixar o inglês ir, e eles estão prontos para ativar a opção de compra já nesta primavera. Ela tem a aprovação do jogador e acordo com os Diabos Vermelhos. Rashford, se acreditar na fonte, irá para o Aston Villa por 45 milhões de euros, assinando um contrato de 4 anos com os birminghamianos. Por mais antipatia que a figura do inglês tenha despertado recentemente, estou feliz que ele tenha começado uma fase positiva em sua carreira. Espero que ele não queime como já aconteceu antes e mantenha um bom nível de futebol de forma estável. Insiders indicam que Lionel Messi retornará ao Barcelona. Parece que as razões para tal retorno não são tantas, afinal, o Barcelona está em uma difícil situação econômica e o argentino tem um alto salário. Se convencerem Leo a reduzir suas demandas, a transferência pode ser justificada. Todos nós compreendemos o impacto que ele trará. O autor da biografia de Gelen Baladi crê que a transferência de Lionel é improvável devido às relações tensas com Juan Laporta. Porém, o amor do argentino pelo Barça é mais forte que o ódio por Laporta. Até mesmo o jornalista autoritário Ben Jacobs fala sobre o provável retorno de Leo. Javier Tiba afirmou que Lionel Messi pode retornar ao Barcelona. Algo realmente está acontecendo nas últimas semanas, já que todo segundo jornalista está relatando sobre isso. Aparentemente, o Barça iniciou os trabalhos para essa transferência em seu escritório. É fácil confiar em Laporte, que será útil para vencer as próximas eleições presidenciais do Barcelona. Além disso, muitos insatisfeitos com Joan estão justamente criticando o funcionário pela situação complicada com Messi, e aqui Laporte tem a chance de se redimir. O presidente da La Liga, Javier Tebas, não teve medo de dizer publicamente que Messi virá para Barcelona. Ele mesmo quer retornar ao clube onde ficou por muitos anos. Tenho certeza de que Lionel voltará, talvez como jogador, mas permitindo seu retorno e em outra capacidade. E junto com Messi, Neymar também pode vir. O jornalista confiável David Ornstein revelou que o brasileiro sonha em voltar para Barcelona e confirmou que o entorno de Neymar já está em contato com os representantes do grande clube catalão.
Para chegar à Copa do Mundo 2026, ele quer se destacar entre os cinegratos. A transferência de Neymar para o Barcelona parece mais provável do que a de Messi, já que o brasileiro está disposto a fazer concessões salariais. Mas o próprio fato das negociações já diz muito. Um movimento interessante está acontecendo no campeonato saudita. Parece que o Al Hilal vai ceder o título ao Al Ittihad de Karim Benzema. A diferença é de 5 pontos com um jogo em mãos para o Al Ittihad. Ontem o Al Hilal perdeu para o Al Ahly devido a Ivan Toney. O inglês só destruiu o adversário. Ele marcou um hat-trick contra o Al Nassr. Ronaldo poderia ter reduzido a diferença para o Al Hilal para 1 ponto, mas a equipe de Ronaldo inesperadamente perdeu para o Al Arubi da parte inferior da tabela ontem. Mesmo após todos os esforços, o Al Nassr é instável e dificilmente pode ser chamado de um concorrente sério para o Al Hilal e o Al Ittihad. Cristiano estava furioso ontem. Apesar de não ter feito escândalos, a raiva e a frustração eram visíveis em seus olhos. Além disso, ele entende que está perdendo a corrida para Karim Benzema, o que é duplamente desagradável. Recentemente, Benzema não concordou com Ronaldo sobre ser o melhor da história. Karim nomeou o brasileiro Ronaldo como o melhor. E, aparentemente, o português não gostou disso. Não sei o que aconteceu exatamente entre os jogadores. Só que Benzema se desinscreveu de Ronaldo no Instagram. Benzema e Ronaldo finalmente se separaram e se tornaram inimigos. E será que tudo isso é porque Benzema acha que é o melhor jogador? Aparentemente, Ronaldo acha que dessa forma Karim o mandou para longe, e ainda por cima em público. Não apenas na Arábia Saudita. Ontem jogaram futebol? A Bavária venceu Stuttgart em uma partida desafiadora. Os Zavotchiani pressionaram intensamente desde o início, tentando forçar os muniquenses para o seu campo de defesa. A tática arriscada inicialmente deu certo. Os Schwaben abriram o placar. E como foi agradável assistir a uma partida intensa a altas velocidades. Mas Stuttgart não manteve seu ritmo e se desgastou. No segundo tempo, perderam para si mesmos. Todos os gols são 3, vitória da Baviera. Harry Kane voa para o seu primeiro título. Falarei também sobre a partida da Copa na Inglaterra, o 2-0. Marco Asensio marcou os 2 gols, um deles assistido por Rashford. Nas 2 últimas partidas em que começou jogando, Asensio fez gols duplos. Marco tem excelente noção de tempo e controle, se livrando dos defensores na área de penalidade e corre da posição de 10 tão bem quanto Jude Bellingham. A reanimação extrema da carreira foi um sucesso. Emery brilhou, Rashford também teve uma partida fantástica, criou 6 oportunidades para os parceiros, repetiu seu recorde pessoal para este indicador em uma partida. Bem, as análises dos desempenhos de Asensio e Rashford, os gols de Ivan Toney, o sucesso do Bayern e o triste Ronaldo podem ser encontrados em nosso canal do Telegram. O link, como sempre, está na descrição e no comentário fixo. Amigos, certifique-se de se inscrever lá. Bem, por hoje é tudo. Obrigado por assistir e por se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e para você, João, amigo.